Há algum tempo atrás eu fiz uma votação aqui no canal, no TikTok, no Instagram, sobre qual seria a minha próxima leitura, dado os livros que estavam encalhados aqui na minha estante. Eis que um livro foi escolhido, com bastante votos inclusive. Eu vi que a galera estava curiosa sobre essa obra. Vou falar para vocês o que eu achei, se foi uma boa experiência ou não, e se vale a pena entrar na escuridão dessa trama. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de uma boa literatura que é lá da Argentina ou aqui mesmo nacional. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica desse calhamaço aqui, Nossa Parte de Noite, da Mariana Enríquez, uma autora argentina. Eu já havia tido contato com outras obras argentinas, com a Agustina Basterrica, também tive contato com Gabino Iglesias, gostei muito, eles têm essa escrita um pouco mais pesada, um pouco mais sombria, e a Mariana Enríquez também traz isso em sua obra. Aqui temos uma história muito sombria. História esta que, como eu falei, é muito grande e tem vários desdobramentos. Nessa história a gente vai conhecer o Juan e o Gaspar. Juan é pai desse garotinho, a gente logo vê nas primeiras páginas que ele está correndo com essa criança de um grande perigo. Então ele está passando por várias cidades, está apenas ele e o menino no carro, o menino é bem pequeno, e ele tem uma criação bem diferenciada sobre essa criança, uma criação que ora ele parece ser um pai muito amoroso, ora é um pai distante e até mesmo violento. Aos poucos a gente vai descobrindo que o Juan tem um histórico familiar de uma espécie de herança com magia negra, ou com pessoas que cultuavam a escuridão, que é uma entidade que é invocada em noites ritualísticas. E o Juan, por sua vez, é um médium muito forte, tão forte que é considerado um dos maiores médiums já conhecidos. E ele foge com o seu filho, afinal esse garoto está prometido para ser um próximo médium e ele sabe que vai acontecer várias coisas muito drásticas com ele caso isso venha a ocorrer, pois essa iniciação à magia negra ela é muito pesada. Eis então que nessa primeira parte a gente acompanha um pouquinho da história dessa família, como que morreu a mãe desse garoto de uma forma muito trágica e o que é de fato essa escuridão. E na segunda parte a gente já vai acompanhar o Gaspar adolescente e como que ele lida com todas essas questões, afinal ele não entende muito bem esse seu lado oculto, não entende muito bem a mediunidade e a gente vai acompanhar essas questões por ali. Vai ter outros personagens que vão adentrando essa história, personagens inclusive que tem até mesmo uma parte do livro, que é uma menina que também tem poderes paranormais, mas isso eu acho que eu vou falar para vocês na crítica de fato. Eu sei que por mais que a minha sinopse tenha sido breve, caso eu falasse muito mais coisa, não é que eu ia entregar spoilers sobre a obra, eu acho que eu contaria a obra de fato. Já ouvi várias críticas na internet dizendo que essa obra é uma obra espetacular, assustadora, uma das melhores obras de terror dos últimos tempos, e vou dizer para vocês que eu estou completamente na contramão. Essa foi uma das experiências mais difíceis que eu tive lendo um livro, não só pelo fato dele ser muito grande. Aqui a gente tem diversos problemas, começando pelo problema do fato do livro não ter divisões capitulares. Então aqui a gente não vai ter um capítulozinho, nem numérico, nem um sobretítulo, a gente vai ter apenas as coisas acontecendo e páginas e páginas e páginas e páginas separadas apenas por um parágrafo um pouco maior que acaba dando início a outra parte da história. E isso se encaminha por um caminho muito longo. O livro é dividido em 4 partes e essas 4 partes são extremamente extensas. Outra coisa que eu reclamo muito dessa obra é que se você não gosta da prolixidez do Stephen King, aqui você vai ver uma mestra na prolixidez. Essa autora conseguiu descrever coisas que são completamente desnecessárias e são realmente becos sem saída. Então muitas vezes eu estava lá vendo a história do Gaspar com o Juan, toda essa coisa que estava acontecendo na relação familiar, aparecia uma nova personagem e a Mariana Enríquez acabava falando sobre essa personagem, só que essa personagem de fato não ia estar na história, ela não ia compor essa trajetória de um modo que fosse eficaz e fosse válido contar mais sobre ela. Ou poderia até ser contado alguma coisa sobre outros personagens, mas não de forma tão longa, então aqui de fato ela se arrasta. Isso não é só com a criação de personagens,
vai na descrição de ambiente, vai na descrição de um cenário sociopolítico, porque aqui a gente tem uma história que se passa num período entre ditaduras, então a ditadura argentina está ocorrendo de pano de fundo, fala um pouquinho até mesmo sobre a ditadura brasileira, então tem momentos que essa autora acaba divagando muito sobre esse período e isso acaba tornando a leitura extremamente cansativa, não é à toa que ela tem 542 páginas. É realmente um calhamaço. Isso não reclamo, porque eu já li livros muito maiores, e essa coisa da divisão capitular também não reclamo. Tem um livro meu que é As Ruínas, que eu acho incrível, não tem nenhuma divisão de capítulo, é uma pedrada na tua cabeça. Cujo do Stephen King também tem isso. Saramago não tinha nem pontuação direito, aquela coisa escrita rapidamente em ensaios sobre a cegueira e ensaios sobre a lucidez, e são para mim obras-primas, tudo que eu citei por aqui, só que aqui para mim não funcionou. Parecia de fato injeção de linguiça e coisas que são muito desnecessárias. Outra coisa que me incomodou muito são as coisas que se repetem nessa obra. Então aqui, logo no início, a gente vê que a relação entre o Juan e o filho deles é muito estranha. O Juan é extremamente violento e essa violência ela vai aumentando cada vez mais. Só que a gente já entende da quarta vez que ele acaba dando uma surra no filho dele ou tendo uma atitude muito louca e desesperada. Só que parece que a Mariana quer grudar isso na nossa memória, porque a gente vai ver diversas vezes ele batendo nessa criança, ele fazendo alguma coisa quando ele é adolescente, que acaba perdendo até mesmo o impacto daquilo que está ocorrendo. Eu falei, meu Deus, eu já sabia que aquele pai era completamente ensandecido, não precisava que essa autora trouxesse essa informação para mim de novo. Outra coisa que eu acho que não é spoiler, porque ele está logo nas primeiras páginas, é que o Juan está com uma doença terminal muito grave, uma doença no seu coração. E aí a gente vai acompanhar esse caminho meio que do moribundo. Ele sabe que ele vai morrer, ele fala isso diversas vezes entre as páginas, fala inclusive para o seu filho, Gaspar, fala para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor, e a gente fica acompanhando essa trajetória. Só que isso nunca acontece. Apareceu até para mim com o Crime e Castigo, que é aquela coisa de que demorou horrores para acontecer o tal crime e muito mais ainda para acontecer o castigo, por mais que lá Dostoiévski tivesse uma escrita muito incrível, que acabasse justificando porque ali é mais artístico. Aqui não, aqui só demora porque parece que a autora quis demorar. Eu juro para vocês que se eu fosse resumir essa história inteira, realmente fazer um resumo para a faculdade, um resumo para uma escola, eu poderia resumir toda essa história de 542 páginas, no máximo em 2,5 páginas, porque só isso que ocorre no livro, o resto é só injeção de linguiça. São pouquíssimas coisas que acontecem. Eu cheguei a ler 200 páginas, 300 páginas, e pensava, nossa, o que aconteceu nessas 300 páginas? Ah, aconteceu que o Juan bateu na criança, e depois ele bateu na criança, ele falou um pouquinho mais sobre a escuridão, teve uma cena que falou sobre um ritual muito pesado, e aí era só. Fora isso, é diálogo, conversa, e aí a gente vai para mais 200 páginas. É realmente isso que aconteceu. O que eu tenho que falar para vocês, que é uma coisa boa dessa obra, é que essa parte da escuridão, do ritualismo, ela é muito densa de fato. Tem cenas muito pesadas, tem cenas com mortes muito gráficas, realmente aquela coisa bem profunda mesmo, assim como aconteceu com o livro do Gabino Iglesias. Só que ao contrário, o Gabino ele conseguiu trazer essas cenas muito viscerais e muito pesadas em momentos que foram oportunos e em momentos que eu não estava tão cansado. Aqui, mesmo que a Mariana tenha descrito muito bem esses momentos, muito bem esses rituais, quando ela trazia essas coisas e entregava para mim, eu já estava muito cansado, porque ela já tinha dado voltas e voltas. Vou confessar para vocês que lá pelas últimas páginas desse livro, eu já estava fazendo um pouquinho de leitura dinâmica, tentando ler 3, 4 parágrafos para passar de uma vez essa obra, que ela estava sendo um porre. Eu achei que ela ia ter uma velocidade muito rápida nas últimas páginas, mas ao contrário, assim como no começo, as últimas páginas são extremamente enroladas e o clímax dessa história ocorre, pelo menos nas 2 últimas páginas, e é um clímax bem xoxo e bem capenga, com uma solução de problema que chega a ser burro, que se você pensar, nossa, mas jura que você fez 542 páginas com diversos vilões muito vilanescos, quase que dantescos, para chegar e resolver esses vilões dessa forma tão patética? Pelo amor de Deus, eu achei paia demais. Nossa, eu juro que eu fiquei muito desapontado. Fiquei desapontado do começo ao meio e ao fim. Então eu sei que foram vocês que escolheram essa leitura. Eu estava com ela aqui parada há muito tempo pelo seu tamanho, mas estava muito curioso.
mas infelizmente eu vou ter que dizer que é um livro que não valeu a pena. Então finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. Caso você queira outro livro por aqui, escreva embaixo. Eu estou aberto também aos seus comentários.